Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, verso 14. Como falamos no início, essa é a terceira e última mensagem da série O Reino é Chegado. Vimos já que o reino é chegado individualmente em cada um. O reino é chegado em nós, como igreja, e hoje, se Deus assim nos permitir, veremos que o reino é chegado no mundo. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, no verso 14, eu lerei a versão que está projetada. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Que o Senhor, irmãos, abençoe a sua palavra ao nosso coração. O reino de Deus é chegado no mundo. O reino de Deus, ele é dado pelo governo do Senhor na vida de cada indivíduo, através da submissão em amor que cada indivíduo presta ao Senhor. E quando esse reino chega, irmãos, ele vai se expandir em nossa vida em justiça, graça, misericórdia e amor, ao ponto disso se tornar irresistível na vida daqueles que ainda não alcançaram a redenção de suas vidas através da regeneração em Cristo. Irmãos, quando o reino ele chega na nossa vida individualmente, na vida da igreja, ele projeta isso para o mundo, ao ponto do mundo contemplar a obra do Senhor em nossa vida e ser irresistível ao mundo experimentar este mesmo reino. A concepção e entendimento de um governo são medidos pelo poder de realização do seu comandante. Dessa forma, o reino de Deus, por estar sob o domínio de Deus, ele não pode ficar limitado a tempo, a espaço e nem tampouco a nenhuma esfera física e espiritual. Porque se ele é Deus, ele sempre existiu, ele é onipresente e ele atua tanto no céu como na terra. No texto lido, no profeta Daniel, há essa profecia sobre a vinda do Messias e a expectativa do seu reino. Nessa passagem, nós percebemos que Deus governa e rege todas as coisas, e que o seu reino, como nós falamos, não tem restrição, nem a tempo, nem a espaço, e nem a um plano físico ou um plano espiritual, de maneira que ele se revela de forma contínua, eterna e infinitamente. Dessa forma, irmãos, o reino ele não é estático, nem tampouco ele pode ser limitado. Ele é absoluto no céu, na terra, no universo, no plano material, no plano espiritual. E esse reino, ele defende e aponta através de uma constatação de que a ação do Senhor, ela se dá através de nós e também para a nossa vida, desde que a gente se submeta, como a palavra diz, à sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, irmãos, o reino de Deus, para ele chegar no mundo, invariavelmente, ele tem que passar pela igreja do Senhor Jesus. Eu estava vendo um vídeo sobre missões, do Radical Brasil, não sei se foi o que eu compartilhei ontem nos grupos da igreja, que uma missionária muito jovem chegou a um lugar no Nordeste do Brasil e ela, ao falar de Jesus, uma pessoa falou assim: acho que eu sei quem é esse Jesus, é aquele que levou um couro, que está no livro aí, acho que é Bíblia. Então, irmãos, o reino, ele só vai ser chegado ao mundo se a igreja de Cristo refletir esse reino. Do contrário, irmãos, o mundo nem tem a concepção e a ideia de que o reino de Deus já se faz presente.
O reino de Deus, ele tem que contagiar a nossa vida, a ponto de ele alcançar o mundo e as pessoas serem impactadas pela manifestação desse reino em nossa vida. Pensando nisso, eu separei uma característica desse reino e outras 4 implicações. Por que uma característica e 4 implicações? Irmãos, porque é uma lista exemplificativa. O reino de Deus, ele traz muitas implicações para a gente, para a sua igreja, e ele tem infinitas categorias, infinitas características. A julgar pela própria passagem que diz que o reino de Deus e a salvação de Cristo, ela se manifesta por uma múltipla forma de graça. Então não há limitações para a gente falar de características e de implicações de reino, mas eu separei uma característica e 4 implicações do reino para que a igreja manifeste esse reino ao mundo. A característica a que nós devemos até de certa forma exaltar é que o reino de Deus revela o domínio de Deus pelos séculos dos séculos. Gálatas 4, verso 4, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. É importante a gente entender que a vinda do Senhor Jesus, ela não se dá ao acaso, irmãos. O período que ela vem na história da humanidade, ela na verdade faz parte de todo um contexto e de todo um cuidado e controle que o Senhor teve ao longo da história da humanidade. Nesse contexto histórico da plenitude dos tempos, na perfeição dos tempos, pelo contexto histórico a gente pode, por exemplo, separar as 3 nações envolvidas diretamente na vinda do Senhor Jesus. Uma delas é a nação de Israel, que era a detentora da mensagem, e reveladora da profecia sobre o Messias. A nação grega, que pelo império de Alexandre o Grande, durante ali 10 anos, cada cidade que Alexandre conquistava, o império grego impunha o idioma e a língua grega, de forma com que cada nação que era conquistada pelos gregos passavam a falar não somente a sua língua nativa, mas também a língua grega. E por fim, o Império Romano, que nesse período em que Cristo nasce, havia certa estabilidade política e econômica. Essa estabilidade política, por exemplo, e econômica, permitiu que o Império Romano abrisse estradas e ligasse mais facilmente muitas cidades. Então, quando Jesus vem nessa plenitude dos tempos e olhando somente para esse fator histórico, olha o que a gente tem: a mensagem do Messias difundida ao longo dos séculos, pregada por centenas e centenas de anos, em uma língua única naquele momento, que era o grego. Então era mais fácil, mais pessoas ouviram sobre essa mensagem, ao ponto do Novo Testamento, no original, ser escrito no grego, que era a língua da época, E a facilidade que se tinha através vamos botar, um período pacífico, não havia grandes guerras, e essa pouca limitação ou quase nenhuma limitação geográfica. Então, historicamente, quando o Senhor Jesus vem, é todo um ambiente perfeito e preparado para o seu nascimento, para o seu ministério, porque ele percorria de cidade em cidade, e depois da sua ascensão, para os seus discípulos também continuarem difundindo a mensagem de salvação. Então, irmãos, pensando nisso e transportando essa realidade para os nossos dias, se o Senhor teve o controle do tempo, dos séculos, dos governos, dos impérios, da língua, hoje, irmãos, há algum cenário atual, político, econômico ou social, que está fugindo do controle do Senhor? Alguma dessa aparente turbulência que nos envolve
e que também, de certa forma, nós estamos envolvidos, tudo isso, irmãos, tem fugido do controle do Senhor? Claro que não, irmãos. O Senhor, Ele governa pelos séculos. Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Hebreus 4:13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Irmãos, o Senhor é dono de tudo e de todos. Ele controla tudo e todas as coisas. Tudo acontece pela sua vontade ou pela sua permissão. De maneira que, como lemos em Hebreus, nada se furta aos seus olhos. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Essa é a característica que eu gostaria de levantar sobre o reino. Mas além do reino revelar esse domínio, ele é a manifestação da vontade de Deus na vida daquele que se entrega à realização da justiça de Deus. De maneira que o reino se mostra dinâmico, e ele não somente transforma o indivíduo no que diz respeito à sua salvação, mas o reino de Deus, irmãos, ele interage com tudo que está ao redor daquele indivíduo. Ele traz significativas alterações nos seus laços sociais. Isso repercute em sua cidadania, na sua compreensão política, no desenvolvimento econômico, nas obrigações, nos relacionamentos, dentre outros meios e outras características. Quando o Evangelho, irmãos, ele entra na nossa vida, ele não só muda a nossa compreensão sobre o que é salvação e pecado, porque isso abre a nossa mente de tal forma que isso acaba tendo repercussão em várias áreas da nossa vida. E automaticamente, se a nossa vida é transformada, o nosso lar é transformado, os grupos que a gente convive são transformados, e aí automaticamente todo ao nosso redor sofre essa transformação. No livro O Reino de Ponta Cabeça, Krebel escreve que o reino não aponta para um lugar de Deus, mas para as atividades do governo de Deus. Não é um reino no céu, mas do céu. Um reino que prospera aqui e agora. O reino aparece onde quer que homens e mulheres submetam suas vidas à vontade de Deus. Então, irmãos, volto a dizer, para que o reino de Deus chegue ao mundo, ele primeiro precisa acontecer na nossa vida, de maneira que ele vai aparecer em nossa vida, vai ser revelado ao mundo, quando nós nos submetermos à vontade do Senhor. E se isso traz implicações para a gente, para que a gente manifeste esse reino, vamos ver 4, pelo menos, dessas implicações. A primeira é que o reino restabelece um padrão de adoração. João 4:20 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Invariavelmente, todas as ações, desde que oferecidas de forma sincera, dependentes da ação do Espírito Santo e sobre quebrantamento de espírito, são formas de adoração. De maneira que todos os nossos atos, dos mais simples aos mais complexos, e aqueles que a gente usa, no culto para professar a nossa fé, esses atos devem glorificar a Deus, para que a nossa adoração seja apreciada como um padrão de vida. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes falar que a adoração, na verdade, ela deve ser um estilo de vida, e de fato assim o é. Nós não adoramos elementos físicos, não adoramos a cruz, não adoramos, adoramos até através de elementos físicos,
Porque, por exemplo, com o pão e o vinho, simbolicamente, né, quando tomamos a ceia, né, ali está simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo. E ali estamos testemunhando a sua obra de redenção em nossa vida. Mas aqueles elementos não são adorados. Nós adoramos através daquele elemento. Da mesma forma, irmãos, que a gente adora através dos nossos recursos financeiros, adoramos o Senhor através da nossa saúde, adoramos ao Senhor através dos nossos relacionamentos, adoramos ao Senhor através do nosso leito conjugal sem mácula, adoramos ao Senhor através dos nossos negócios, dos negócios que realizamos lá fora. E aqui vai até de improviso, adoramos ao Senhor ou até deixamos de adorar o Senhor. Eu pego muito trem quando deixamos de comprar um produto de origem, no mínimo, escusa. Irmãos, a adoração está em cada ato da nossa vida. O pastor Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele diz: qualquer atitude sua que venha a agradar a Deus é um ato de adoração. Trabalho, escola, família, tudo que nós fazemos, irmãos, esse momento aqui, levando a mensagem do Senhor, esse momento aí, ouvindo a mensagem do Senhor, deslocando para casa, nos nossos afazeres, tudo é uma forma de adorarmos a Deus. Não há mais lugar físico específico para isso. Todo momento é momento de adorar o Senhor. Uma outra implicação, irmãos, para a igreja de Cristo, para que o mundo conheça esse reino que já é chegado, é a implicação do discipulado. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há muito tempo, irmãos, eu aceitei a Cristo Jesus, há 18 anos, se Deus assim permitir, ano que vem, em março, farão 19. Irmãos, e o anseio de muitos pastores e líderes é o discipulado. Nós somos muito bons batistas, somos muito bons acolhedores, mas, irmãos, a nós é posto um desafio de sermos uns bons consolidadores daqueles que chegam a Cristo. Aqueles que chegam à fé precisam ter essa fé consolidada e precisam passar por um discipulado. Esse discipulado, essencialmente, é feito pelo Espírito Santo. É Ele que vai nos revelar e ensinar todas as coisas. Mas o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar e vai revelar através da palavra, através do estudo bíblico. É por isso que nós temos aqui a nossa classe de domingo, né, irmão Douglas? O que cremos, ministrada pelo pastor Mateus. É por isso que temos as organizações, os embaixadores, as mensageiras e tantos outros grupos, irmãos. Porque é preciso discipular. E essa é uma missão da igreja, mas é uma missão individual também. Porque muitos de nós, irmãos, trazemos filhos, trazemos amigos, trazemos vizinhos, eles levantam a mão para Cristo e transferimos a responsabilidade de discipular a professora da escola bíblica, a professora das crianças, ao pastor. Todos nós, irmãos, igualmente temos essa responsabilidade. E o discipulado, o alvo, né, desse maior ensino, invariavelmente, é o resultado do caráter moldado ao de Cristo. A vontade do Senhor quer, a vontade que o Senhor quer, irmãos, é que o nosso caráter seja o de Cristo. Quando conhecemos ao Senhor como nosso Salvador, isso não deve passar para nós a ideia de que daqui para frente será uma vida de conforto e uma vida de vitórias na percepção humana. Porque imagina bem, irmão João, se eu sou um pecador, um miserável pecador, e aceitei a Cristo, e o meu caráter agora tem que ser forjado como o do Senhor,
Há algum conforto nisso, irmã Giovanni? Nenhum conforto, irmãos. Não há nenhum conforto. E o discipulado, ele vem trazer esse desconforto. Irmãos, abandonar uma vida de pecado, de egoísmo, e tornar-se uma vida com caráter de Cristo, é muito desconfortável. Mas, irmãos, quando isso acontece em nossa vida, algo tremendo vai acontecer. Porque se o meu caráter é transformado, logo boas obras me acompanharão. E a Bíblia diz o quê? Que o mundo veja as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Amém, irmãos? É assim que o mundo conhece o reino de Deus. Ele precisa ver em nós, irmãos, esse caráter modificado, essas boas obras, irmão Douglas, e glorificar a Deus que está no céu. Ainda o pastor Rick Warren, falando sobre essa questão do caráter, ele escreve, e da característica, porque Deus, ele muda o nosso caráter, mas não a nossa característica, a nossa subjetividade. Ele diz, o supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da nossa personalidade. Irmãos, a terceira implicação do reino em nossa vida é a comunhão. A comunhão estava na Trindade, está na Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. A comunhão estava na criação do mundo. A Bíblia diz que ao final da tarde Deus ia até Adão e Eva e ali conversava com Adão e Eva. A comunhão do Senhor permaneceu por toda a humanidade e a comunhão também estará eternamente, irmãos. Quando o Senhor levar a sua igreja, estaremos eternamente em comunhão com Ele. Mas cabe, irmãos, destacar a comunhão em um grupo de forma muito singular, que é a família. Eu imagino que, não vou dizer que é impossível haver comunhão na igreja, se não houver comunhão na família. Mas se você não tem comunhão no seu lar, né, um lar cristão, irmãos, a comunhão na igreja tem prazo de validade. Nenhum núcleo social influencia e provoca mais admiração e respeito de todos que o núcleo familiar. Por mais que o inferno milite contra a família, de forma direta, por mais que governos se levantem e tentem de alguma forma destruir a família, irmãos, a família continua sendo um ponto de equilíbrio e também um ponto de referência para uma sociedade sem referência e sem padrões ou sem princípios cristãos. Eu imagino que você já tenha tido a experiência, ou já tenha ouvido, pessoas falarem que não quer casar, que não quer ter filhos, né, que não quer constituir família, e que até falam mal de família. Há um ator muito famoso que diz que casamento é igual submarino, né? Ele pode até flutuar, mas foi feito para afundar. Né? Você pode ter até ouvido coisas do tipo. Mas, irmãos, eu já ouvi da boca dessas mesmas pessoas, quando ela vê uma família unida, uma família abençoada, ela admira. E quando ela admira, reporta lá naquele versículo, o mundo está vendo as suas boas obras e sem ela saber está glorificando a Deus. Por isso que você não pode deixar de cultivar hábitos santos e relacionamentos profundos de amor, santidade, respeito, fé, alegria e interdependência no seio da sua família. Leide no livro O Evangelho do Reino, ele diz, feliz é o filho cujos pais oram por sua salvação desde o seu nascimento. Na verdade, desde antes do seu nascimento. Abençoado é o homem
abençoado é a mulher, cujo cônjuge compartilha profunda fé no Senhor, que podem orar juntos e compartilhar amor mútuo pelas coisas de Deus. Irmãos, esse trabalho, o grupo de pastoreio, que o pastor tem falado aos domingos e começamos, na verdade, é uma retomada dos pequenos grupos, é uma grande oportunidade de você viver essa comunhão na sua casa, na sua família. E não só a comunhão, mas também o discipulado. Então, se você não faz o culto doméstico e ainda não, diríamos assim, formalizou, passando para a igreja essas reuniões, assim o faça. Eu, desde que aceitei a Cristo, a gente tomou por hábito fazer o culto semanalmente, em nosso lar. Teve um período que a gente fazia todo dia, também teve período que a gente ficou muito tempo sem fazer, mas a gente vê o quanto a gente é abençoado nesse grupo de pastoreio no nosso lar. E o quarto, irmãos, a quarta e quinta implicação, para a gente poder encerrar, é que o reino de Deus, ele se manifesta pelo serviço. Não se pode dissociar o serviço cristão da mordomia, porque, irmãos, não há como a gente ignorar que trata-se de administrar dons, talentos e recursos, sejam esses recursos o tempo, o dinheiro, a saúde ou qualquer outra fonte que o Senhor coloque em nossas mãos para administrarmos. E isso tudo em favor e edificação de vidas, resultando no cuidado mútuo e de adoração a Deus. Esse cuidado, segundo as Escrituras, estendem-se a todos os homens e mulheres. Vejamos o texto em Mateus 25, no verso 34 ao 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eras forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos comida? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? E quando te vimos nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. As fontes para a gente servir ao Senhor, irmãos, são intermináveis e abundantes. Se você quer visitar alguém enfermo, tem muita gente. Se você quer visitar alguém preso, levar uma palavra de consolo, de esperança, de arrependimento, tem gente para isso. E tem muita gente. Como a gente tem dito, é interminável e abundante. Se você, irmãos, quer assistir alguém com fome, com frio, nós que estamos em campanha de missões, se você quer ajudar um seminário, tem. Abundante já é uma luta, porque a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas tem bastantes missionários para você ajudar. A Bíblia fala que nós devemos primeiro auxiliar os domésticos na fé. Mas é primeiro, irmãos. De igual forma, a gente precisa e deve assistir o nosso próximo em suas necessidades. Nós temos muito para poder oferecer. Mais do que muito. Se temos o Senhor, nós temos tudo. Tudo que o Senhor nos deu. E, irmãos, é tremendo.
No reino de Deus, isso é efetivo. Isso não é um jargão e eu vou te mostrar o porquê. No reino, você já deve ter ouvido, quanto mais você reparte, mais se multiplica. Parece uma coisa meio antagônica, né? Meio contrária, quase paradoxal. Como é que eu reparto e as coisas se multiplicam? Porque quando eu reparto, irmãos, vamos retomar o início da mensagem, isso vai irradiar, isso vai, como eu diria, isso vai se alastrar, isso vai para fora, vai contagiar aqueles que ainda não foram alcançados. E outros virão, e o trabalho se multiplicará, e o serviço se multiplicará, e as boas obras se seguirão. E como a Bíblia diz, o mundo glorificará o Senhor pelas nossas boas obras. Irmãos, não percam essa certeza de vista. O Senhor domina tudo, e esse domínio traz responsabilidades para nós, ao ponto do mundo ser impactado por esse reino através do nosso serviço, da nossa comunhão, do nosso discipulado e da nossa adoração. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um. O pastor está com a palavra. Então, irmãos, nós vamos encerrar então orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor, né, e pedindo que essa palavra de fato encha o nosso coração. Senhor, mais uma vez, queremos, ó Deus, louvar e bendizer o Teu santo nome e agradecer-te, Senhor, por essa palavra. Ó Deus, gera fé em nosso coração, ó Deus, para crer que o domínio de tudo e de todos, ó Deus, está em Tuas mãos. Por mais que o cenário seja diverso, por mais que as lutas se acentuem, por mais, Senhor, que os dramas individuais, ó Deus, se elevem, mas que, Senhor, nos corações possam se manifestar a fé, ó Deus, e a confiança no Teu cuidado e no Teu controle. Ó Deus, que o Teu reino, chegado a esse mundo, possa, Senhor, ser manifestado em nossa vida e impactado, Senhor, no coração, nos corações daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Por isso, enche a nossa vida de fé, temor, esperança e de ousadia para viver, Senhor, as maravilhas do Teu reino. Louvado seja o Teu nome. Leva-nos em paz, Senhor. Despede-nos debaixo da Tua forte e poderosa mão. E abençoa também, ó Deus, os nossos amigos e irmãos que estão, ó Deus, pela internet, junto conosco, cultuando o Senhor e adorando o Teu santo nome. Muito obrigado. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.